Que o Senhor nos ampare mais uma vez na noite de hoje. E quando a gente abre o Evangelho e nos deparamos com o exercício mais difícil na face da terra, é a respeito da paciência. Este exercício, quem começa a praticar da noite para o dia, baixa ao hospital, vai para a sala de desobsessão, adoece, toma remédio controlado, porque o século está exigindo de cada ser consciente silêncio íntimo e, acima de tudo, paciência nas horas mais atribuladas, que o planeta Terra está cada dia a mercê, porque os tormentos chegaram, o choro e ranger de dentes. O Evangelho também é muito bem claro quando nos assevera a respeito das aflições que teremos. E ao mesmo tempo, Jesus nos convida à mansuetude e à pacificação em meio ao tormento. Quando a gente começa então a analisar o Evangelho sem aquela intenção igrejeira, quando a gente começa então a raciocinar, a meditar e a alcançar a razão do sentido de cada lição, ele passa a ser um tratado de psicologia também. Infelizmente, até hoje, nós temos ainda esse comportamento daquela atitude, repito pela segunda vez, igrejeira, de não ver um evangelho contemporâneo, que está atualíssimo e vai ficar mais ainda, porque tudo que está ali está acontecendo. E está convidando cada um de nós a ver o mundo como é que está, e estarmos em silêncio, íntimo, repito, e sereno. Exercícios são esses que nós estamos tendo uma dificuldade imensa. Basta dizer que a filha comprou um kit de maquiagem e escondeu em seu quarto para que a mamãe não achasse, muito menos usasse. Mas um belo dia, a mãe fazendo a limpeza, encontrou então o kit de maquiagem e experimentou alguns daqueles que vocês mulheres sabem muito bem o que é lápis, é batom, é mais não sei o que. E quando a filha descobriu que a mãe usara então os seus produtos, ela virou uma fera, que graças a Deus os nossos filhos não estão virando fera dentro de casa. Eles estão calmos, eles estão pacientes, serenos, porque os cárceres estão cheios, porque eles perderam a paciência. Como às vezes nós estamos encarcerados, porque perdemos todos os dias a paciência com nós mesmos. Chegou então até a mãe, a agrediu verbalmente, e ela então lhe pediu desculpas. Já que não foi o suficiente, vou pedir então perdão. Perdão, minha filha, eu não lhe perdoo. A senhora não tinha nada que mexer nas minhas coisas, mas eu sou a sua mãe, e daí? A senhora não tinha que mexer, aquilo era meu, porque esse negócio de meu na terra está cada dia medrando. É meu celular, é meu carro, é minha casa, tudo é meu, marido, esposa, filhos, tudo. Aí vem a fatalidade biológica da morte e acaba com esse meu, porque fica tudo, que nem o corpo a gente leva. E aquela criatura estava brigando com a mãe porque tudo era dela.
Nessa confusão, ela vai saindo e escorrega e leva uma queda e bate no lado esquerdo de sua cabeça. Apenas o ferimento. E o tempo foi passando e o ferimento não sarava. Completou um ano e o ferimento aumentando cada vez mais. Já os médicos não tinham mais condição, nem o remédio fazia efeito. E ela foi se irritando cada vez mais. Impaciente com ela mesma, já não dormia. Amanhecia ensanguentada porque ela mesma levava a mão e tentava arrancar aquilo que a levava ao sofrimento. Foram para os Estados Unidos. Lá os médicos também não puderam fazer nada. Voltaram para o Brasil. Frequentaram algumas religiões, porque disseram que aquilo ali era obra do diabo. Mas chegou até um consultório de um psicólogo, bastante lúcido, sensível, observador, e ele então perguntou àquela criatura: como isso aconteceu? Ela contou: com raiva da minha mãe, eu saí correndo e caí. E o que mais que aconteceu? Mamãe veio pedir desculpa, mas desculpa, não perdoou ela até hoje. Ele disse: está aí a causa. Desse seu ferimento não sará, porque você está se autocontaminando, adoecendo por si mesma. Comece então a ter paciência com a sua mãe, que você vem perdendo a cada dia que se passa, e comece também a perdoá-la. Mas o que foi que ela fez de tanto mal assim? Ela disse: eu não consigo ter paciência mais com ela, e muito menos perdoar. E a mãe ficara do lado de fora. Ela disse: era possível você chamar a sua mãe? Chame o Senhor, porque as duas já não se falavam mais. Ele levantou humildemente e foi lá: pode entrar. Quando a mãe entrou naquele consultório, a menina se transformou só de olhar para ela. São aqueles repente que a gente tem quando alguém nos tira do sério. Como é que a gente se transforma? Como é que a gente muda a fisionomia? Tem gente que até transpira, porque é um choque emocional. Porque o espírito milenar que está naquele corpo, ou melhor, alma, ele vem sempre rebatendo. Ele sempre vem dando troco. Ele não aceita, não é humilde, por isso o sofrimento. E aquele médico olhou para aquela mulher e ele disse assim: olhe para a sua filha. A mãe olhou já com lágrima nos olhos. E a menina não conseguia relaxar. Ela disse: minha filha, por que de tudo isso? Eu comprei outro estojo para você, melhor ainda, até importado. Mas eu queria era aquele, porque aquele era meu. Mas minha filha, nós perdemos o sentido da vida por causa de uma coisa que vamos deixar um dia. Mas era meu, mamãe, a senhora tinha que respeitar. Tá, minha filha, mas eu posso falar aqui na frente do psicólogo que eu lhe amo? A senhora pode falar 1000 vezes, não surte efeito o seu amor mais. E o médico disse: muito bem, agora eu vou perguntar para você, senhorita, você quer ficar curada? É por isso que eu estou aqui, porque ela tinha a resposta na ponta da língua. Graças a Deus a gente, principalmente nós espíritas, nós não temos também a resposta na ponta da língua para ofender. Quando a gente não fala, a gente pensa.
Por isso que nós estamos no meio espírita. Por isso que nós estamos abraçando a doutrina espírita, porque ela começa a explicar o porquê dos efeitos hoje em nós. É a causa causal de todas as coisas. Fale para a sua mãe que você a partir de hoje vai se modificar. E ele foi para o lado dela. E eu quero falar aos irmãos que fora do meio espírita há entidades felizes trabalhando também em pequenos e grandes consultórios. Há médicos espirituais. Por isso que Allan Kardec foi muito claro quando disse que fora da igreja há salvação, há solução, há remédio. E o psicólogo de há 2018 anos atrás nos disse também que nós tínhamos capacidade de fazer o que ele fizera no passado, e faz até hoje, mas a gente não acredita na nossa potencialidade. Vós sois deuses, vós sois luzes, só que a gente não encontrou o Jesus interno, e tem gente viajando para o outro lado do mundo para ver se consegue ver Deus, porque lá do outro lado do mundo tem montanha, e aqui tem monte, para ver se chega mais perto de Deus. E esse Deus está latente todos os dias dentro de cada um de nós. Mas é questão de exercício, prática. Porque agora, até os médicos, os psicólogos, os psiquiatras estão agora aconselhando que as pessoas meditem. Pare um pouco. E eu entrei também nessa ideia. Ah, mas como é difícil meditar quando você é inquieto, quando você só vive agitado, que você não para. Quando eu comecei nas minhas primeiras meditações, eu não aguentava, por causa da impaciência. Porque paciência é uma questão de desafio na atualidade. Estar quieto num lugar, calado, mas meditando, é questão de meses e anos para alguns. Quando não, tem gente que interrompe. E por que Jesus, ele desaparecia? Dizem que era visto meditando nas montanhas. Era encontrado sozinho perto de uma árvore, pensando, meditando. Mas vamos analisar o que estava esperando por ele. Mais dor, sofrimento, decepção, as ingratidões daqueles que ele amou, a flagelação, a traição, carregar um madeiro infamante daquele, que segundo Emmanuel, ele foi alçado à cruz, que ele mesmo arrastou, e ficar de braços abertos pacientemente olhando para aquela turba. Ali no meio tinham criminosos, esquizofrênicos, psicopatas, obsediados, principalmente. Segundo os espíritos, ele ficava sereno, mesmo ele sofrendo, não por causa do martírio em si, por causa da ingratidão daquele povo que tanto ele ensinou, como deveríamos amar uns aos outros. Mas ele foi ferido pela nossa ignorância, como até hoje nós ferimos também. Segundo um estudo que foi feito em São Paulo, e manifestou-se Bezerra de Menezes, naquela sessão, Bezerra disse que o sofrimento de Jesus não foi na hora da sua crucificação, não. Foi suportar a humanidade daquela época e a de hoje.
Quando eu, em particular, me pego revidando, meu Deus do céu, que vergonha, né, Paulo? Canta, faz palestra, faz a caridade, faz alguma coisa de bom, mas não aprendeu nada. E aí eu fico impaciente comigo. Mas aí eu penso, medito, vamos começar. Porque nada se autoflagelar. Não se culpe porque errou. Se preocupe porque tem que começar tudo de novo. Aí é outra coisa. E aquela mãe olhou para aquela filha e disse: minha filha, vamos acabar com isso. Encostou na moça, foi um choque. Não me toque, mamãe. E o psicólogo só observando. Levantou-se de novo e perguntou mais uma vez para ela: você quer ficar boa? E chamou de minha filha. Ela começou a olhar para ele. Segundo a mãe narrando, ele se transformou fisionomicamente. Ela sentiu uma transformação energética nele. E percebeu que aquela energia estava passando para aquela moça. Que na visão espírita, com certeza, a entidade que estava par e passo com ela, porque houve uma atração, foi se afastando. E a moça veio às lágrimas. Elas se abraçaram. E um abraço de mãe, quando é lá do fundo da alma, ninguém resiste. E essa moça, 6 meses depois, ficou curada. Sem tomar um remédio. E às vezes, a gente duvida daquilo que nós somos capazes de fazer com nós mesmos. Adoecemos, sim. Precisamos de médico, sim. Mas nem sempre a nossa doença física é somente física. É espiritual. É a nossa maneira de ver as coisas, de falar, de viver, de passar o seu dia e a sua noite se preparando para a hora da partida mais leve, como falei na palestra passada. Porque nós vamos partir com um amigo agora esses dias, com 21 anos. O câncer lhe corroeu todo o corpo, começando pelo rosto. E ele perguntava: por que eu com 21 anos tenho que passar por isso? Que foi que eu fiz? E a doutrina espírita justamente está para explicar os nossos sofrimentos atuais. Eles não são de agora. Nós arrastamos esse sofrimento de muitas existências. Por isso precisamos das sucessivas vidas para então alcançarmos a saúde. Diz que quando a mente está sã, o corpo também está. Mas quando a alma está bem, o corpo também está. E quando eu estava nas minhas atividades, como servidor público, uma vez, 16 horas o telefone toca. Do hospital lá da Asa Norte, que eu não me lembro agora o nome. Aí a minha amiga: Paulo, telefone para você. Pois não, boa tarde, Paulo. Era possível você vir aqui, fazer uma prece, aplicar um passe na minha amiga? Digo: mas agora que você me liga, eu vou dar passe, fazer prece, eu estou trabalhando. Mas Paulo, é caridade. Digo: é,
Os espíritos vão te ajudar. Mas eles não vão me dar o emprego de volta se eu for demitido. Vão? Mas eu vou assim mesmo. Falei com o meu chefe, ele sabia que eu era espírita. Ele falou: Paulo, vai lá fazer essas tuas loucuras que eu não entendo isso. Eu digo, um dia o senhor louco vai precisar dessas loucuras também. Muito bem, aí eu fui lá. Cheguei lá, essa amiga da minha amiga estava entubada. Era o quadro mais horrível que eu já vi, tá? Estava com AIDS, pneumonia, tuberculose e estava num quadro final, em estado terminal. E aí, Paulo, o que é que você está vendo? Eu digo, purificação. Ué, Paulo, não é sofrimento? Não. Quando a gente começa a entender o que é o sofrimento, a gente começa a agradecer e não está espraguejando. Porque o espírito, depois que ele voar, ele vai feliz. E olha para a matéria que foi o veículo de evolução, de depuração, e agradece ainda. E não sai revoltado, quando não fica no corpo. E na hora que os legistas vêm para examinar aquele cadáver, ele está ligado ao corpo. Sente os cortes. Quando se serra um pedaço do corpo, ele sente tudo que está grudado ali. Porque ele não aprendeu a se libertar enquanto estava no corpo. E tem gente que diz que horror. Horror? A gente vai morrer. E não é um horror. É a realidade da vida. Uma amiga esses dias me disse: Paulo, não fala perto de mim morte. Nem no cemitério eu vou. Eu digo, mas um dia você vai. E ainda vai sendo levada, carregada. Quer privilégio melhor? Nossa, Paulo, conversar contigo é uma tristeza. Então comece a se alegrar, porque você vai ficar triste depois que passar. E isso se for enterrado ainda. Que às vezes quem anda muito de avião pode explodir lá em cima, de navio pode morrer afogado, não acha o corpo, não é? Um terrorista por aí vem, explode a gente também, não é? Ou então vem um bandido, queima o nosso corpo, e aí? E lá no hospital digo, olha, vamos ficar aqui em volta dessa nossa irmã, vamos fazer a nossa prece, vou lhe aplicar assim um passe, mas eu gostaria que vocês que estão aqui comigo se desligassem um pouco desse sofrimento dela e se ligassem numa coisa boa, no Papai do Céu, em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, é saúde, é bem-estar. Vamos sair desse quadro, porque estava deprimente. E aplicamos ali o passe, fechei os olhos e vi duas entidades do lado daquela criatura, já para recebê-la, porque a sua desencarnação estava próxima. E nós somos tão egoístas que a gente quer que a pessoa, não, ela não pode morrer. Já não basta o sofrimento. E aí vem aquele refrão que tem muito na minha terra, em Belém do Pará. Graças a Deus descansou. Quem descansou o quê? O descanso é tanto que para quem tem merecimento, ainda vai para outro hospital, ser velado, zelado, mais tarde é levado à consciência, que já não está mais no corpo. Então, é uma mão de obra. Ainda tem gente dizendo, em 2018, que Jesus está vindo e vai ressuscitar os mortos. E vai separar quem presta e quem não presta. Imagina a mão de obra que Jesus vai ter. Diz que ainda vem com um coral de anjos cantando. E ele que fale de reforma na terra, para ver o que acontece. Essa reforma aí está dando o que dá. Imagine a reforma que ele vai pedir para nós. E ele, muito inteligente, já nos asseverou que onde tivesse duas ou mais pessoas, ele estaria.
mas nunca corporificado, porque se ele aparecer agora no planeta Terra, vai ser crucificado de novo. Porque a humanidade, além de crucificá-lo, não percebe que está ainda crucificada. Joana de Ângeles é muito bem clara que Jesus está descrucificado desde o dia que ele partiu. E a humanidade tem a audácia de crucificá-lo até hoje. Em alguns lugares que eu vou, lá está Jesus de braços abertos, ensanguentado. E a gente com pena dele, ele chorando por nós com mais pena ainda. Depois da nossa prece, o passe, a minha amiga curiosa, inquieta, e aí, Paulo, o que foi que você viu? Eu digo, você pode ir para casa fazendo uma prece, não é? Porque a nossa irmã já está com o passaporte na mão. Paulo, eu não chamei você para isso. Eu chamei você aqui, não foi para falar essas coisas. Pois é. E ela tem apenas 5 dias, ou 4, ou 3, ou 2, ou nenhum. No 3º dia ela desencarnou. Essa minha amiga me liga, Paulo, aquela nossa amiga que você foi lá, tudo, o seu passe matou ela. Eu digo, não foi o passe não, foi a prece também. Que a minha prece foi, Senhor, essa nossa irmã, que está em depuração, está indo em tua direção. Não sentar à tua direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como a gente está cansado de ouvir isso, não é? Mas é mais uma que vai trabalhar na seara depois da recuperação. Depois de recobrar consciência. Então recebe. Mais uma que se vai. Porque daqui a pouco, sou eu, somos nós. Aí fui. Cheguei lá, meu chefe, e aí, Paulo, como é que foi? Eu digo, pois é, mais um que está indicando o caminho para mim, para o Senhor. Por quê? Ela não vai ter 5 dias de vida. Tu está adivinhando agora quem morre, Paulo? Eu digo, não. É que de vez em quando a gente percebe algumas coisas. E o Senhor tenha cuidado. Que da maneira que o Senhor age aqui dentro, o Senhor pode responder. Muito cuidado. É necessário ser prudente, mas ao mesmo tempo ser benevolente, solidário, fraterno. Não entenda essas tuas coisas, Paulo. Um dia o Senhor vai entender. Tá bom. Você lembra daquele avião da Gol, que vinha, se eu não me engano, de Manaus, e o Legacy cortou ele embaixo, e voou todo mundo lá de cima? Ele estava naquele voo. Agora ele deve estar dizendo bem que o Paulo me falava, que a gente voava, e ele voou, literalmente. Lá de cima. Então, nós temos que ter a certeza que a vida na Terra é boa, por isso reencarnamos. Temos a certeza que vamos sofrer, chorar, lamentar, sim. Mas quando nós estudamos Allan Kardec, que era curioso também, ele veio em missão, mas saiu mais esclarecido ainda. Por quê? Porque ele veio ser útil à humanidade. Se a gente não consegue ser útil à humanidade, que sejamos a nós. Para que então possamos, com toda a nossa dificuldade, com toda essa crise, chamar atenção pelo nosso jeito de ser. Nossa, estão brigando ali, e aquela senhora está ali, de longe, só observando e olhando para o céu. Foi um quadro que eu vi. Vocês sabem o que ela estava fazendo? Enquanto estavam se matando, ela estava orando por aqueles que estavam brigando. Olha a virtude dessa mulher. Mas, infelizmente, a maioria de nós,
colocamos muito mais gasolina para que o fogo aumente. E por isso, nós estamos, na noite de hoje, conversando sobre a nossa paciência, que é a virtude por excelência, segundo Joana de Ângeles, e também lamentando a nossa impaciência. E para encerrar, quero contar rapidamente um caso aqui que aconteceu alguns anos atrás. Eu saía do meu serviço para fazer uma palestra lá na cidade ocidental, no tempo que eu me arriscava. Hoje tem que ir com alguém de carro, porque está difícil. Pegamos um ônibus lá na L2 Sul, ele estava lotado, tarde muito quente, e entrou uma senhora. Ao entrar, ela já foi dando boa tarde para o motorista. Boa tarde, motorista, você sente a leveza na voz. E ela já me chamou a atenção pela vibração da voz dela. Já contamina no bom sentido. Passa, velha, passa logo. E deu uma arrancada. Ela já foi bem recepcionada, não é? Quando chegou até o cobrador, ela disse: ô meu filho, boa tarde. Ele olhou para o lado, pegou a roleta. Ela olhou para ele e sorriu. Meu Deus do céu, quando eu vou chegar a isso? Mas médium, que começa a pensar muito, eu digo, só falta essa senhora chegar perto de mim para conversar. Não deu outra. Ela chegou perto de mim e disse assim: oi. Aí me olhou da cabeça aos pés. Oi, gato. De gato. Porque eu estava de terno, né? Eu disse assim: oi, a senhora me chamou de gato? Claro, um rapaz desse, um bom partido, é gato mesmo. Eu digo, quando a gente coloca um terno, uma gravata, até que a gente melhora. Aí ela disse: posso passar a mão aqui pelo seu braço? Pode, senhora. E tinha uma moça que eu nem sequer estava observando a situação dela. Ela disse: meu filho, peraí só um instante. Pegou no queixo da moça e levantou: porque você está chorando? Está vendo? Ela observou. E o Paulo, que ia fazer palestra, não observou. Você está chorando, minha filha? É porque o meu namorado me deixou. O quê? Ele teve a audácia de deixar uma moça tão bonita? Ah, minha filha, ele não sabe o que perdeu. Nossa, que belos olhos. Deixa eu enxugar suas lágrimas. E o pessoal no ônibus incomodado com a atitude daquela mulher. E eu só bebendo ensinamento de lições vivas. Ela disse: olha, da onde eu vim, se você estivesse comigo, você não estaria chorando. Eu vim de um local onde tem milhares de crianças isoladas, porque estão com leucemia, carecas, mas mesmo com sofrimento, elas sorriram quando me viram. Eu aprendi com elas, são crianças, mas minha filha, que felicidade eu estou, sabe por quê? Eu ainda tenho a minha peruca original. Você também tem. Você é feliz. Quer ir lá para ver o que eu vi ainda há pouco? E começou a conversar com ela. A moça enxugou as lágrimas. Ela disse: muito bem, agora eu conversei com você, nos conhecemos, que bom, mas deixa eu ficar aqui perto do meu gato. Digo: pois é, o seu gato aqui está ouvindo o que a senhora está dizendo. Digo: ela me disse assim: posso fazer um convite para você? Pode. Você quer namorar comigo? Quero. Depois a gente pode noivar? Podemos. E depois, quem sabe, casar? Casa. Mas como é que você quer casar comigo e sempre me dizendo sim, meu rapaz? Eu comecei a namorar com a senhora, sem a senhora saber,
desde quando a senhora entrou no ônibus. O tratamento que lhe deram, a senhora não se deixou abater. Eu comecei a noivar com a senhora, quando o cobrador lhe tratou mal. E a senhora sorriu para ele. E eu vou casar com a sua atitude, porque a minha cegueira não me deixou ver essa moça que estava bem aqui à minha frente chorando. Por isso vamos casar. Porque agora eu sou espírita. Você é espírita? Olha, eu gosto dos espíritas, viu? Eles falam verdades, e uma delas é que a gente não morre. Eu digo, é por isso que a senhora está aqui na terra, para dar testemunho da morte que vai alcançar a senhora, a humanidade toda, e toda essa turma que está aqui vai estar mais viva do outro lado, e melhor ainda, volta, para ver se o planeta muda, com as nossas mudanças. Então, eu vou fazer uma palestra, e o tema da noite será o seu exemplo. Estudei tanto. E ela disse, então, eu vou embora. Estou chegando perto já de onde eu devo descer. Feliz palestra, meu jovem. E você, moça, não esqueça que você é linda. Quem perdeu foi ele. E saiu. Ônibus cheio, com licença, desculpa se eu lhe pisei tudo. E alguém lá no meio incomodado disse, sai logo fora, velha. Tu já perturbou muito aqui dentro. Perturbei? Não, meu filho. É você que está perturbado em si mesmo. Sorrindo. Pergunta se ele respondeu. Porque mexeu. Como Jesus mexeu com aquele homem que lhe deu uma bofetada. Se eu falei alguma coisa errada, mostra-me o erro. Mas se eu falei algo certo, por que você me feriu? Aí perguntamos para nós, por que nós ferimos? Porque nós maltratamos aqueles que necessitam da nossa bondade. Porque nos distanciamos daqueles que nos dão problemas, principalmente dentro de casa. Porque temos dificuldade de amá-los. Se eles são os nossos degraus para a nossa grande libertação. E ao descer do ônibus, ela, quando colocou o primeiro pezinho fora, o motorista arrancou, quase ela cai. E ele parou lá na frente sorrindo. E ela voltou, olhou pelo retrovisor. E deu adeus para ele e se foi. Que paciência. É o que Jesus nos convida todos os dias. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque depois da tribulação herdarão a terra. Que Ele nos ampare e nos abençoe.